Gente, nós vamos entrar aqui agora pela questão política, tá certo? Vamos fazer um apanhado geral. Vou tentar fazer um pacotão para todo mundo falar sobre todos esses assuntos. Pois bem, as coisas estão esquentando nos bastidores da política. Aqui no Paraná há uma correria grande, há uma mobilização para troca de secretários, para essa, como a gente chama de reforma do secretariado do governador. Ele não definiu como vai ficar ainda, pelo menos não publicamente. Talvez ele já tenha em mente aí todo mundo que ele vai trocar. O governador está nessa saga de entender qual o caminho ele vai tomar politicamente agora. Por exemplo, um ato que foi convocado pelo presidente Bolsonaro aconteceu lá no Rio de Janeiro, em Copacabana. O governador do Paraná não compareceu. Disse que não iria até lá, mas ele entende ser necessário uma revisão de penas aplicadas ali aos presos pelo Supremo Tribunal Federal do dia 8 de janeiro. Pois bem, o que aconteceu lá? Muita gente esteve lá na praia de Copacabana ontem em apoio ao ex-presidente Bolsonaro. Gritaram anistia, manifestantes mostraram o lado político lá, em meio àquela tramitação do Supremo Tribunal Federal com relação à denúncia contra o ex-presidente Bolsonaro. O ex-presidente também chamou a acusação de tentativa de golpe de historinha. Vou abrir aspas aqui para o ex-presidente Bolsonaro. Que golpe é esse que eu tenho que provar que não dei? Tem que ser o contrário. Eles que têm que provar que eu tentei. Fecho aspas aqui para o Bolsonaro. Os temas mais explorados por lá ontem foram anistia aos presos do 8 de janeiro, inflação, críticas ao judiciário, principalmente ao ministro Alexandre de Moraes. Um levantamento do monitor do debate público do meio digital do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento apontou que a manifestação organizada lá em prol da anistia aos presos dos ataques do 8 de janeiro reuniu aproximadamente 18.300 pessoas lá na praça em Copacabana no domingo. O valor representa aí menos de 2% do público de 1 milhão de pessoas que era aguardado para o ato. O próprio Bolsonaro registrou essa baixa adesão em uma das falas. Eu abro aspas para ele aqui. A gente arrastava multidões pelo Brasil. Foi aqui no 7 de setembro. Tinha mais gente que agora. Fecho aspas. Fernando Tupan, eu começo com você. O governador já se posicionou, já tem um posicionamento, secretariado. Se fala que tem deputados que vão virar secretário para ajustar todo esse balanço aí para 2026, se fala que o Ulisses também vai assumir um cargo na Celepar. Qual que é o jogo político envolvendo tudo isso? Atos no Rio de Janeiro e os passos aqui no Paraná. Quais os próximos passos? Tupã. Paulo Caetano, tá difícil para o Rafael Greca emplacar no secretariado. Por quê? Tem várias razões. Uma das razões é que os deputados estaduais não querem ele porque ele vai achar que é o governador Ratinho Júnior e vai falar, sou eu que faço as coisas. E o Ratinho Júnior, vou te falar uma coisa, ele é muito esperto e não vai querer uma pessoa desse quilate incomodando no cangote dele. Então é melhor deixar ele afastado. Foi oferecido para ele, como eu já tinha dito, que iam oferecer ou a cultura ou o turismo, e ele disse que não queria. Também, Paulo Caetano, o Rafael Greca, ele queria as cidades. As cidades devem ficar com o Guto Silva, pelo menos são os comentários de bastidores. E o que acontece? O Ulisses Maia deve pegar mesmo um cargo no terceiro escalão aí do governo Ratinho Júnior. E é isso, ele pode aceitar ou pode não aceitar também, e é uma coisa que ele tem que pensar. É melhor do que ficar fazendo musculação, como ele vem mostrando nas redes sociais, já desde que largou a prefeitura. Com relação ao Jair Bolsonaro, o senhor falou que não tinha ninguém. Como não tinha ninguém? Tem mais gente do que nos eventos do partido que ele ama, que gosta de pintar o Brasil de vermelho e criar muita confusão. A verdade é o seguinte, ninguém mais quer ficar sabendo da polarização que acontece hoje entre a esquerda e a direita, e o brasileiro quer um pouco de sossego, sabe? Porque essa brigarada, eu sou melhor que você, já deu para a cabeça, Paulo Caetano. Nós precisamos trabalhar,
derrubar a inflação e fazer o preço do ovo cair para um valor justo. Paulo Caetano. Vamos lá, eu só tô... Fernando Tupan, de tudo que você me falou, eu tenho uma interrogação gigante na minha cabeça. Você usou a frase terceiro escalão para o prefeito ex-prefeito da terceira maior cidade do estado. Só isso que tá aqui, uma interrogação na minha mente. Mas vamos lá, eu vou com você, Ângelo Rigon. Você colhe o que você planta. A gente sabe toda a relação do prefeito com o Ratinho, do ex-prefeito com o Ratinho Júnior ao longo desse tempo, inclusive em ao menos 2 campanhas eleitorais, que ele não participou. Né? Participou, às vezes, tocado, empurrado, fez meia contragosto, mas ele não abraçou. Então agora, na hora de querer, não é querer, né? Dizem que, confirmaram que haveria a secretaria para o Paranhos, que é ex-prefeito de Cascavel, para o Belinati, ex-prefeito de Londrina, e para o ex-prefeito de Maringá. No caso dele, o único desses confirmados é o Belinati. No caso dele seria a Celepar, que eu considero o segundo escalão. Mesmo, e é uma empresa que está em processo de privatização. Politicamente ela não vai servir para nada para ele. Então eu acho que, se é que foi oferecido, que eu acho que só vai ser oferecido quando ele for lá pedir, não, acho que não vai haver o inverso, entendeu? Ele vai ter que decidir se vai aceitar. E ele tinha comentado, dependendo do cargo eu não aceito. Isso ele comentou com algumas pessoas. Então com o projeto que ele tem político na cabeça, ele não deve aceitar a Celepar, não deve aceitar, porque não vai resolver nada para ele. Mas vai ser eu gostaria de ser um mosquitinho na sala dele com o governador para ver a cena. Ele pedindo um cargo, né? Ou o governador oferecendo para ele. Quem? Algo, o ex-prefeito. Bom. Deve ser assim, algo muito constrangedor para um dos dois lados. Lembra que tem o deputado do Carmo também, ano passado estava cotado para um cargo, né? Um secretariado também. Mas é por conta da viagem do Ratinho, ele deu uma adiada no processo, mas o do Carmo vai assumir a Secretaria da Família. Emprego, do emprego. Trabalhando. Né? Trabalho, emprego e renda. Trabalho, emprego e renda. Vai assumir isso, está certo. Agora, o problema é quando, né? Quando ele for, o Ratinho for mudar todo esse esquema. Porque tudo isso passa pela definição do que ele quer ser de fato candidato. É. Por isso que aqui tem gente que, por exemplo, o senhor Chaboca, querendo copiar o senhor Edivaldo Mago, está dizendo que não entendeu. É disso, porque as coisas têm desdobramentos políticos. Exato. O governador não ia ao ato ontem, é significativo. Ele está definindo em que canoa que ele vai pôr o pé, se ele vai ficar mais ao centro, se ele vai adotar essa estratégia mais à direita, mais extremo, se ele vai... O que ele está pesando aqui? Apoio ou não desses mais radicais aqui. E ele já pesou e mediu. Quando ele não vai ao ato, ele decidiu, não quero tanto o apoio dos radicais. Até ele quer o voto, mas ele fala, isso aqui para mim, não vou caminhar assim, vou caminhar mais ao centro. Acho que esse é um caminho. E aí ele vai decidir o secretariado dele ao longo do tempo com base nessas coisas que ele tá vendo aí ao longo do tempo. Vai, Regiane. Paulo, deixa eu só completar. Porque eu não falei do negócio do Bolsonaro. O Sérgio Moro, que é de Maringá, botou nas redes sociais que não foi, mas gostaria de ter ido, olha só, né? Ele falou assim que achou a pena muito grande. Logo ele, hein? Logo ele. Cada pena, você lembra as penas que ele tacava no pessoal? Hoje ele acha a pena para quem quer golpe de Estado muito alta. Bem, Pronto, lá, não, pronto não. No Rio de Janeiro existem 13 milhões de eleitores. 13. Apareceram 18 mil pessoas. Só isso. Isso já mostra que o pessoal não quer anistia. Pronto. Não é só não quer anistia. Eu acho que mudou, toda a história já mudou, as pessoas não perceberam, nem o próprio Bolsonaro não percebeu isso, até o próprio Lula, para colocar, dizer que eu estou falando mal de um nem de outro, é o que a gente vem dizendo aqui, especialmente eu, uma política diferente, com políticos diferentes, com pensamentos diferentes, com crescimento, desenvolvimento diferente para o Brasil. É o que nós, brasileiros, merecemos. Essa questão de migração para o centro aí já foi dito também ano passado, que a própria esquerda estaria mirando mais o centro, justamente por essa avaliação de que as pessoas não estão mais extremistas tanto para um lado quanto para o outro. Gente, existem os extremistas, sim, mas agora, através do ato de ontem, a gente vê que o número tem diminuído. Paulo, eu gostaria de dar uma notícia que eu fiquei sabendo agora há pouco, que a nossa vice-prefeita, dona Sandra Jacovós, foi internada agora no sábado no Hospital Bom Samaritano. Ela está tratando de problemas respiratórios, ela já vinha sofrendo ali com uma dificuldade ao longo do tempo, foi protelando um tratamento até que chegou agora, então desejo melhoras
a nossa vice-prefeita, que ela restabeleça a saúde dela para frente. E a troca do secretariado do Ratinho também, isso já foi a história contada para trás, faz parte da dinâmica, sim. E é isso. Partiu terça-feira. O Paulo, o Bolsonaro esperava 1 milhão de pessoas lá. Foram 18.300, portanto, entre 1,8% a 2% do que era previsto. Isso significa que houve um decréscimo de 98%. Conclusão, o que era imbrochável, quando algo cai 98%, tudo indica que é bastante brochável, né? Agora, a respeito do Ratinho e do Ulisses Maia, Ângelo, a gente não vai saber o que ocorre nessa conversa. Mas uma coisa, se o governador fez uma promessa e compromissou-se, ele vai cumprir. Agora, se o Ulisses vê que não é conveniente para ele, porque ele já está ali à vista da campanha para 2026, vai dizer muito obrigado, governador, nos vemos na próxima eleição. Caminho esse. O Ulisses é um sujeito que tem altas habilidades políticas, 8 anos na administração municipal, e está aí já fazendo frente a uma oposição vinda da atual gestor. Ora, erros na fazenda, ora erros na saúde, ora erros lá na educação, culpando o Ulisses então dessa má gestão, o que não é verdade, porque terminou o ano com superávit e com as coisas muito bem organizadas. Portanto, há um debate já para a próxima eleição muito antecipadamente sendo posto. E o governador não vai para o Rio de Janeiro, para Copacabana, porque o governador não é um sujeito que vai para qualquer lado. Ele pensa, calcula e analisa. O grande ganhador de ontem foi Tarcísio, porque ele que levanta a mão do Bolsonaro e diz, este é meu, está no meu bolso, e Bolsonaro hoje passa a depender absolutamente do Tarcísio. Bolsonaro já foi. Deixa eu colocar, já não, foi. Se a manifestação foi do Malafaia, só obedeceu o que se esperava. Mala falhou. Mala falhou. Vai lá, Meu Mala Deus, falhou. sexta-feira é piada. Ele é o Mala? Mala falhou. Mala falhou. Socorro. Começar primeiro pela pauta do Bolsonaro, acho que as pessoas cansaram, né? Acredito que manifestações tiveram, nada aconteceu, é natural essa diminuição, mas também não quer dizer que o cara perde o capital político dele, visto que as pesquisas ele está sempre ali disputando junto com o presidente ali as primeiras posições, caso ele tenha condições de disputar. Acho que, assim como o professor falou, o Tarcísio foi quem saiu na frente, que realmente tirou proveito da situação e mostrou ali que ele, provavelmente, se o Bolsonaro continuar inelegível, ele é um nome fortíssimo ali para ser o candidato da extrema-direita. O Ratinho não ir ao Rio de Janeiro mostra que os bastidores já dão conta de que ele não tem essa parceria tão firmada com o ex-presidente Bolsonaro. O Ratinho vai tentar voo solo, sozinho, tentar construir essa candidatura de centro, uma candidatura que não favoreça nem a extrema esquerda, nem a extrema direita, mas aí a gente sabe que é difícil decolar uma candidatura dessa situação. Então acho que a grande pergunta é, o Ratinho vai, não vai ser vice, não vai, mas ele deixou claro que com o Bolsonaro provavelmente ele não vai caminhar, e aí dessa forma também já emendando o secretariado do Ratinho, o que pesa na balança realmente, sim, como o professor falou, promessa de campanha, acho que o PSD está mais preocupado em emplacar o Greca numa secretaria potente, que dê condições do Greca subir nas pesquisas e ser o candidato a governador, junto com progressistas, junto com outro partido, que o próprio Ulisses. O Ulisses sempre, a gente sempre falava que o Ratinho não vinha a Maringá, nunca teve um relacionamento 100% com o governador. Se ele prometeu, a conversa político, vamos deixar mais para frente, vamos ver, vamos ajustar, e aí o tempo vai passando. Mas acredito que a prioridade do PSD hoje chama-se Rafael Greca. E aí o do Carmo deve assumir a secretaria também quando o governador der o sinal, porque tem muita coisa em jogo ainda, e aí a gente fica na expectativa. O Sérgio Moro Maringá esteve aqui na sexta-feira, fazia tempo que a gente não via ele por aqui, e também já causa, todo o burburinho, se o PP vai junto com ele, qual é a posição dele. Mas esse é o movimento político que acontece na nossa cidade, Paulo Caetano. Ó, eu já tô indo aqui, 8 horas, 1 minuto.
Repita. 8-1. Tupã, se for numa linha eu deixo, vai. Paulo Caetano, a opção do PSD não é Rafael Greca. Rafael Greca é opção para o Progressistas ou para o PSB. O Ratinho Júnior trabalha a candidatura de outros nomes, que fica entre o Alexandre Cury, o vice-governador Darcy Piana e o Guto Silva, e ponto final. O Greca, ele já fez, traiu 3 governadores, o Jaime Lerner, o Roberto Requião e o Beto Richa. Você acha que o Ratinho vai querer ser o quarto? Mas nunca!